Hoje é dia 19 de setembro, a gente está aqui com a aula com o pessoal do nono ano a respeito das semanas 3 e 4 do PET. O que traz essas semanas 3 e 4 do PET 6? Elas tratam do governo Sarney, um governo que vai surgir aqui no Brasil depois da redemocratização do Brasil. O Brasil tinha passado pelo período da ditadura militar e que, ao final do ano de 1985, no final do ano de 1984, mesmo com a campanha direta já, mesmo com a mobilização popular em torno da volta do direito de se votar diretamente para presidente, o presidente Tancredo Neves foi eleito de forma indireta, ou seja, foi eleito dentro de um colégio eleitoral numa disputa entre ele, Tancredo Neves, que era mineiro e que representava o MDB, contra Paulo Maluf, paulista, que representava ali os interesses dos militares na época. O fato é que Tancredo Neves acaba sendo vitorioso desse pleito eleitoral, porém, dias antes da sua posse, ele precisa passar por um procedimento cirúrgico. Esse procedimento cirúrgico geram ali complicações e ele acaba morrendo antes mesmo de tomar posse. Isso gerou aqui no Brasil um profundo desconforto, porque alguns setores ali opositores à volta da democracia no Brasil achavam que seria o momento dos militares recobrarem ali o poder, enquanto setores ligados às forças civis falavam assim, não, vamos passar isso para o Sarney, que é o vice de Tancredo Neves. E pela Constituição em vigor na época, a Constituição de 1967, falava-se que o presidente precisaria cumprir pelo menos metade do mandato para passar o mandato para o vice. Como o Tancredo Neves não ficou nem um dia na presidência, isso não seria possível. O fato é que novas eleições foram convocadas de forma indireta mesmo, e nesse pleito de eleições indiretas, o Maluf, através da. O Sarney, através do voto do colégio eleitoral, acabou sendo eleito, então, presidente do Brasil. Logo que assumiu a presidência em maio de 1985, Sarney, então, estabelece uma emenda constitucional, reestabelecendo as eleições diretas para as prefeituras das cidades consideradas como áreas de segurança nacional, que eram principalmente as capitais do país, além de Brasília. Junto com a emenda, veio ali a exigência da criação de novos partidos. Não podia ser só aquele bipartidarismo resumidos no Arena, que representava os interesses dos militares, e no MDB, que interessava aos direitos dos civis. Então, a partir desse momento ali, vários partidos, principalmente os de esquerda, que tinham sido mantidos na ilegalidade desde o governo militar, começaram ali a se legalizar novamente. Como é o caso do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e é nesse momento também que é criado o PT, um partido que ultimamente ele vem enfraquecendo bastante, como as eleições municipais têm apresentado para a gente. Também é graças a essas emendas constitucionais que foi convocada a Assembleia Constituinte, que deveria ter o dever, então, de criar uma nova Constituição para o Brasil. Tá? Essa Assembleia Constituinte, ela vai ali ter propostas para gerar uma nova Constituição com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e por isso essa Constituição ficaria conhecida então como Constituição Cidadã. Entretanto, em 1986, ou seja, antes da Constituição ficar pronta, gerou-se um debate em torno de como deveria ser feita essa Constituição. Algumas pessoas acreditavam que deveria ser eleita uma assembleia, ou seja, uma delegação à parte para se criar a Constituição, que era a proposta do governo.
Já algumas pessoas ligadas a setores mais tradicionais achavam que todo o Congresso deveria ser responsável pela confecção, então, da nova Constituição. Acabou que a proposta do governo Sarney saiu vitoriosa e apenas uma parte, pessoas escolhidas ali a dedo por Sarney, ficaram com a intenção, então, de criar essa nova Constituição. Constituição essa que tinha um caráter mais democrático e que estendia garantias de direitos considerados universais a todos os cidadãos brasileiros. No que se refere a esses direitos civis, então, sociais, a gente acaba analisando que a influência que a Declaração Universal dos Direitos Humanos vai ter sobre essa Constituição é algo predominante. Assim como vem sendo de todos os países desde a criação desse documento. Esse documento foi criado, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele foi criado em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, e muito o que se tem ali é justamente uma consequência do que foi a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra que a gente viu o holocausto dos judeus, a perseguição a grupos minoritários dentro da Europa, retaliações políticas. Então, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos visava combater tudo isso no final das contas. Tá? O documento traz ali o mínimo possível para um cidadão usar de uma dignidade de se viver, tá? Garantia de direito à liberdade de expressão, direito à propriedade, direito de vir, direito a condições ideais de saúde. Então, tudo isso são direitos naturais dos indígenas. Direito de ter uma cidadania, uma nacionalidade e uma cultura, além de uma religião própria, tá? Os trabalhadores também foram bastante contemplados por essa nova Constituição de 1988. Ali passou a se delimitar jornada de trabalho de 44 horas, seguro-desemprego, licença maternidade, licença paternidade, que é uma coisa que nem dá para usufruir direito. A licença maternidade, para quem não sabe, ela dá à mulher 4 meses, o que é insuficiente, mas que na leitura de alguns médicos pelo menos dá o tempo de desenvolvimento da criança para ela ir para uma amamentação em mamadeira. Já a licença paternidade é de 1 semana. A mulher precisa de muito mais tempo com o marido ali ajudando ela do que apenas 1 semana. Então isso é um complicador muito grande aí, principalmente quando a mulher faz cesárea. E eu posso falar com certa experiência nesse caso, porque a minha mulher passou por 2 cesáreas. Então, eu sei que o processo de recuperação da mulher é bem complicado para 1 semana só do marido ajudando ela. Bom, agora sobre a questão econômica do governo Sarney, é algo muito importante também, que costumaria a cair nessas provas do IF se realmente fosse ter provas. Que o principal objetivo do governo Sarney vai ser o combate à crise. Uma crise que se arrastava desde lá de 1974. Para quem assistiu os vídeos, eu falei que durante o governo Geisel vai acontecer a crise do petróleo, que vai levar o mundo inteiro a uma crise econômica mundial. O Brasil vai perder muito investimento, vai haver um desemprego em massa e a inflação vai lá em cima. O governo Sarney visava combater isso. E a primeira tentativa dele vai ser a criação do Plano Cruzado. O Plano Cruzado tinha como estratégias de ação o congelamento de preços e salários, além da criação de uma nova moeda. Esse congelamento de preços e salários foi uma coisa até caricata, porque criou as chamadas fiscais de mercado. Senhoras da sociedade que iam nos mercados conferir se o dono do mercado não aumentou o preço daquele produto. Os produtos geralmente vinham, os produtos base, tá? Arroz, feijão, vinham tabelados nos jornais, então todo o mercado tinha que ter o preço do feijão e do arroz daquela forma. Isso a curto prazo até gerou ali uma estabilidade econômica. Mas a médio e longo prazo, isso gerou uma coisa muito ruim para o Brasil. Por quê?
Por mais que estejamos falando de produtos como arroz, feijão, mas pegar esse arroz e feijão e levar aos mercados requer transporte. E o transporte era feito com base em combustível, já que a malha ferroviária foi sucateada durante Juscelino Kubitschek, agora existia a malha rodoviária, que se movimenta através de combustível. E o petróleo internacional é uma coisa que não se pauta por esse congelamento de preços e salários. Ou seja, o custo de transporte ou de produção de um produto aqui no Brasil, ele não atende à vontade do governo, ele atende ao mercado internacional. Então, se aumentava o preço do combustível, aumentava o custo de produção e de venda desse produtor. Entretanto, o lucro dele final lá é pequeno, porque o governo limitava o preço desse produto. Então, cada vez mais, produtores decidiram simplesmente parar de produzir. Eles preferiam não produzir porque o gasto para se fazer determinado produto ou para se vender determinado produto era muito inferior ao que ele poderia lucrar conforme esses gastos. Isso gerou, então, no mercado brasileiro uma crise de reabastecimento. Alguns mercadores começaram até a passar por cima dessas imposições do governo e passaram a aumentar por eles próprios o preço dos produtos. Afinal, o mercado responde a uma coisa que é procura e oferta. Se tem muita gente procurando e pouca oferta, o preço desse produto ofertado tem que ser muito alto. Então, os mercadores começaram eles próprios a aumentarem os preços. Ou seja, a inflação voltou numa situação até pior do que ela estava. Por exemplo, no início do governo Sarney, ela gerava algo em 300% ao ano. Isso quer dizer, então, que 1 quilo de arroz, que teria um valor X no começo do ano, no final do ano ele custaria 3x. No final do governo Sarney, a inflação girava em torno de 1.150%. Ou seja, ele valeria algo em torno de 10 vezes mais o valor dele no início do ano. Então, isso mostra a situação da economia brasileira nesse período. Em 1989, então, volta-se às primeiras eleições ali democráticas, depois de muito tempo, e eleições que podiam ser os eleitores podiam votar diretamente para presidente. E nesse pleito de 1989, vários candidatos tentaram ali, inclusive um quase entrou para a disputa, que foi o Silvio Santos. O Silvio Santos, que a gente conhece aí do SBT, ele quase foi candidato à presidência e era muito provável que, se ele tivesse concorrido por causa da popularidade que ele tinha, ele teria ganho, tá? Mas a candidatura dele acabou sendo cassada justamente pelo fato dele ser uma pessoa muito pública e ter um canal de televisão próprio para ele. Daria uma certa vantagem para ele nas propagandas eleitorais. O fato é que no final do primeiro turno, 2 candidatos ali não conseguiram a maioria absoluta dos votos e foram disputar o segundo turno. Eram eles o político alagoano, ainda novo, sem muita visibilidade, até porque ele estava num partido muito pequeno, o PRN, Fernando Collor de Mello, e que representava ali interesses de conservadores, e um candidato do PT, o Luiz Inácio Lula da Silva, que era sindicalista e representava ali forças populares. Assim como vocês viram lá no Jânio Quadros, quem viu lá o material, ouviu os vídeos, Jânio Quadros, em meio à República Populista do Brasil, ele vai se eleger fazendo um discurso ali que ele estava sendo eleito para combater a corrupção no Brasil. Collor vai fazer a mesma questão, que ele vai se candidatar ali para combater a corrupção, para dar jeito na economia, porém voltado para a elite brasileira. Enquanto Lula tinha um discurso muito radical para a época. Aliás,
O que o Lula mudou de 89 para 2002 é uma coisa assombrosa. O discurso do Lula em 89 era reforma agrária imediata, reforma política, reforma tributária. Em 2002 você quase não vê isso no discurso dele. Malemar você via a reforma agrária ali. O fato é que isso assustou um setor conservador da sociedade que usou da para influenciar o povo brasileiro. E nesse papel, principalmente, a gente vai ver a Globo. A Globo usou as campanhas do Collor e do Lula para demonizar o Lula e beatificar o Collor, de tal forma que era visível, assim. Nos debates políticos, o nome do Collor aparecia num fundo verde e amarelo, por exemplo. O Collor era aquele cara jovem com cabelos penteado, lambido, assim, enquanto o Lula barbudo, cabelo tudo caracolado ali e tal, mal encarado, e a Globo soube explorar isso muito bem. Então, o Collor, até o nome dele aparecendo no fundo da cor do Brasil, enquanto o Lula, vermelho e branco. E se tem uma coisa que a gente aprendeu aí, que a gente viu nesses últimos meses aí de história, é que desde quando acontece a Revolução Comunista na Rússia, o mundo passou a temer mais ainda a ideia de um comunismo. Criou-se o demônio do comunismo, mesmo sem entender o comunismo. Então, vender essa imagem que o Lula era um comunista, que na verdade, na época, até podia ser realmente, mas isso gerou um medo tão grande nos brasileiros que foi fácil para o Collor ganhar. A eleição, se eu não me engano, ela ficou 61% para o Collor e 39% para o Lula no segundo turno. E o Collor acaba sendo eleito, então, presidente para o Brasil em 1989. Porém, como a gente vai ver no próximo patch ainda, eu acho, foi um período muito curto, já que em 92 ele vai passar por um processo de impeachment devido aos altos escândalos e denúncias de corrupção interna do governo envolvendo sua própria família. Aliás, quem denuncia o Collor para ele passar pelo processo de impeachment vai ser justamente o irmão dele. Alguma dúvida nesses dois pontos aí, da semana 3 e semana 4, gente? Desculpa, Marta, eu nem vi que você entrou na sala, que eu acabei não tendo que dar permissão. Você gostaria Eu acabei atrasando um pouquinho para entrar, porque alguém me ligou e eu fui atender, aí atrasou um pouquinho. Não, e Boa nem tarde, apareceu. pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu queria pedir para vocês conversar com os colegas de vocês, falar para eles da importância de assistir às aulas pelo Google Meet. Afinal de contas, os professores têm se empenhado, têm explicado tão bem os conteúdos. Por aqui, vocês têm a oportunidade de interagir com o professor, de fazer perguntas, tirar as dúvidas. A chance de aprender é muito maior por esse formato de aula. Então, convidem os colegas a participar das próximas aulas e obrigado por vocês estarem presentes aí. Fiquem atentos aos links, né, que os professores estão postando, para vocês não perderem nenhuma aula e poder tirar bastante proveito disso. Principalmente vocês que são do nono ano, a gente sabe que muitos de vocês têm vontade de estudar no IF, então tem que se preocupar em ter uma base boa de conhecimento para poder ter condição de fazer um ensino médio bem feito, tá? Eu É, desejo que todos vocês estejam bem, que a família de vocês também esteja se protegendo, se cuidando, para estarem todos bem e juntos a gente poder vencer essa pandemia e logo poder voltar para as aulas presenciais, todos juntos, se Deus quiser. Lembrando, agora que o Marco falou do IF, eu lembrei também desse detalhe. Que, conversando com minha esposa, né, eu já falei, sou na área lá, né, ela já falou que o plano do governo federal não é voltar com uma aula presencial no início do ano, não. É bem provável que, pelo menos, fevereiro, março e abril continue sendo aula remota. Então, essa experiência que vocês estão tendo aí no final do ano com essas aulas online é bom que você já vai criando essa cultura na cabeça de vocês.
Como eu estava explicando para a Beatriz no começo da aula, os alunos aqui da escola particular estão frequentemente nisso, desde março. Eu achei que o Estado demorou muito para começar a incentivar as aulas online, porque para a rede particular eles já estão nisso desde março. Então, eles estão já com essa cultura muito bem criada para eles, eles sabem da rotina e tudo mais. Bom, Breno, que eu aí no final acabou não acompanhando, mas eu vou salvar essa aula, tá, Breno? Depois, se você quiser dar uma olhada de novo no que eu expliquei. Mas agora eu queria comentar com vocês sobre as questões do PET, então eu vou falar cada uma das questões, tá? Mas pode ficar tranquilo, tá, Breno? E outra coisa que eu esqueci de falar, desculpa pelo atraso, tá, gente? Eu tinha programado de começar uma certa hora, mas foi um efeito em cascata. Atrasou um pouquinho no sexto, foi atrasando no sétimo, no oitavo, no nono. A gente tinha a expectativa de demorar 50 minutos e acabou demorando mais de 1 hora no sexto ano. E isso foi atrasando nas dos outros. Então, vou trabalhar melhor com essa questão dos horários nas outras aulas, tá? Então, vou abrir aí o PET 6, então. Semanas 3 e 4, já compartilhei com vocês. Só um instante. Vai aparecer aí para vocês, semana 3, então. A gente vai falar sobre a redemocratização do Brasil, o início aí do governo Sarney. Tem um texto explicativo, basicamente o texto está trazendo essas informações aí que eu falei para vocês, do governo Sarney, a importância da Assembleia Constituinte e do Plano Cruzado, tá? Então, de acordo com o texto estudado, e se preciso, pergunte ao seu professor de história, fica à vontade para perguntar para mim, tá? Explica os seguintes conceitos adotados na Constituição de 1998. Letra A. Explique a teoria da independência dos 3 poderes da República. Quais são eles? Apesar de eu não ter falado isso aqui na aula, principalmente quem foi meu aluno no ano passado vai lembrar. Vocês lembram da teoria da tripartição do poder que Montesquieu cria? Que cria-se lá o poder executivo, legislativo e judiciário. Esses 3 poderes, eles são independentes entre si. Ou seja, a pessoa que ocupa o poder judiciário, ela não pode ocupar ao mesmo tempo nem o legislativo e nem o executivo. Porque esses poderes, eles se autofiscalizam. Eles estão ali para agirem dentro das suas esferas, mas eles também ficam monitorando o que o outro faz. O poder legislativo fiscaliza o executivo. O executivo escolhe as pessoas do judiciário para julgar se o legislativo está agindo de forma dentro da lei. Então, por isso que os 3 poderes acabam sendo independentes, porque eles precisam ser independentes para fiscalizar um ao outro, tá? E os poderes aí eu já citei. Letra B. Como funciona o sistema de governo presidencialista? Também não expliquei aí, mas fica claro. O presidencialismo é um sistema de governo baseado, então, na figura do presidente como chefe de Estado. Ou seja, ele é a autoridade máxima dentro do poder executivo. Ele tem a capacidade, então, de escolher os ministros que vão auxiliar ele na execução de projetos aqui no Brasil, tá? Qual seria um governo, então, oposto a esse? Um governo parlamentarista, onde o parlamento elege um primeiro-ministro que tem, sim, o poder de executar projetos, enquanto um presidente ou o rei ou rainha, como é o caso da Inglaterra, seriam vistos como figuras de Estado. Eles representam o Estado, mas eles não têm poder de fato, tá? Então, o governo presidencialista é o que o presidente é chefe de Estado, ou seja, tem poder. C. Por que podemos afirmar que a garantia do voto do direito de greve representou um grande avanço em direção à cidadania? Falha minha essa aí, que eu deixei passar. Lá nos direitos trabalhistas, uma das coisas também que foi feita durante a Constituição de 1988 foi a retificação do direito de greve.
ou seja, os trabalhadores poderem protestar, parar de trabalhar para exigir melhores condições de trabalho. E por que isso se tornou algo tão importante? Bom, porque gira em torno de lutas sociais. É um reconhecimento dos direitos trabalhistas, eles não são única e exclusivamente trabalhistas. Eles demonstram ali uma luta por melhores condições sociais, de melhoria de condições sociais. Aquela velha luta entre burguesia e operariado, ela permanece ali, e a greve seria um dispositivo, uma arma que o operariado tem para mudar a burguesia. Por isso que as greves elas são muito mais do que melhores condições de salário ou de emprego. Elas são uma luta social, para buscar uma equidade social, tá? Então, vocês podem trabalhar em cima dessa ideia aí, tá? Atividade 2. Sabemos que o governo Sarney fracassou no controle da inflação. Converse com seus pais ou responsáveis pelo sustento da casa sobre o que se entende por inflação atualmente e escreva um pequeno comentário sobre o que foi conversado. Bom, essa é pessoal, tá? O entendimento dos pais de vocês sobre o que é inflação, mas pode ser até o de vocês próprios, o que vocês entendem por inflação. Como é que vocês observam isso no dia a dia? Por exemplo, eu sou de 85, justamente quando começa o governo Sarney. Mas quando eu tinha 4 anos de idade, meu pai e minha mãe já me mandavam ir comprar as coisas no mercado. E eles me mandavam ir no mercado, tipo, 7 horas da manhã. Por que esse horário? Porque é o horário que o cara do mercado ainda não tinha remarcado os preços dos produtos. Então isso mostra que a inflação era algo extremamente preocupante. Porque um produto que custasse 5 às 7 horas da manhã, talvez às 10 horas da manhã já valesse 9. E no final do dia ele podia valer 12, por exemplo. Então a inflação era uma coisa que desgastava muito a economia, as pessoas não conseguiam guardar renda, criar um pé de meia, vamos dizer assim, porque os gastos aumentavam constantemente. O poder de compra do brasileiro era algo muito ruim. Tá? Tanto que, por exemplo, o carro popular, por exemplo, não existia esse termo no Brasil, porque era muito difícil você ter um carro. Linha telefônica era um artigo de luxo. Hoje em dia, todo mundo tem um celular, assim, pode usar. Linha telefônica era coisa que as pessoas compravam por consórcio, como se fosse o carro de hoje, ou a casa. Vocês tinham que ficar ali pagando meses após meses até ser sorteado para ter a linha telefônica. Então, isso tudo por conta da inflação. E a inflação não ajuda a desenvolver o país. As pessoas se sentem desestimuladas a produzir, a vender produtos aqui no Brasil. Até porque nessa época do governo Sarney, era muito fácil você importar produtos. Não era fácil você comprar os produtos importados, mas importar produto era muito fácil. Então não havia estímulo para uma economia nacional, para desenvolvimento de emprego, entre outras coisas. Mas vocês podem conversar com os pais aí, por exemplo, tem um pai que é um produtor rural que vai enxergar a inflação de uma outra forma que a minha. Eu sou era uma mera criança e agora um mero professor. Então eu vou ter uma visão mais assim, do meu dia a dia de mercado, tá? Agora passando para as atividades da semana 4. Atividade 1. De acordo com o texto, o empresário Silvio Santos aparecia como forte candidato nas eleições presidenciais de 1989, mas sua candidatura foi impugnada pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Em sua opinião, quais fatores fariam com que o nome Silvio Santos despontasse como grande candidato de 89? Só para lembrar, em 1989 o Silvio Santos já era o Silvio Santos. Já tinha o SBT era um canal consolidado e tudo mais, tá? Nesse período também de 89 que ele cria, por exemplo, o Baú da Felicidade. Uns tempos depois ali ele criou a Telecena, ou seja, ele era uma pessoa popzinha, vamos dizer assim, tá? Mas o canal de televisão fez toda a diferença para ele. Atividade 2. De acordo com o texto, a eleição de Fernando Collor de Mello em 1989 foi favorecida por grande apoio dos empresários, da mídia e da ala conservadora da sociedade. Sua aparência jovial, requintada, foi amplamente usada como propaganda política e teria agregado milhares de votos.
Em sua opinião, nas eleições atuais, já que a gente acabou de passar por uma eleição municipal, o cidadão brasileiro pode ser influenciado por aparências joviais ou discursos requintados na escolha de seus candidatos? Explique a sua resposta. Ou seja, é algo bem pessoal. Eu não conheço o prefeito de Cabo Verde, se ele tem essa aparência jovial, mas eu posso pensar aqui por Muzambinho, por exemplo. Teve um candidato que tinha essa aparência jovial aqui que pegou voto pra caramba aqui. Eu vou te falar que na próxima eleição é um forte candidato a ganhar a eleição. E tinha esse discurso mais intelectualizado, vamos dizer assim, sabia usar bem as palavras, e isso fez diferença para ele nessa contagem de votos. Então, visão de vocês, o que vocês acham? Será que esses discursos joviais, assim, influenciam as pessoas? Então, é isso, essas atividades do PET. Então, essa está relativamente mais simples, e até nessa questão de pensar a inflação e as eleições, até são questões mais legais de se fazer. As outras questões que tinham caído lá para o PET anterior, que eu discordava muito, mas essa daí até que está legal de fazer. Tá? Ficou alguma dúvida nessas explicações, gente? Bom, vocês viram que a matéria do nono ano, pelo menos nessas 2 semanas aí, é bem light. A gente já teve semana que era bem mais apertado, por exemplo, ditadura militar, resumir ditadura militar em 2 aulas, foi um caos. Tanto que vocês viram que o vídeo lá meu tinha 40 e tantos minutos de fala. República Populista, então, 50 minutos de fala para falar de 5 governos. Então, a matéria dessas 2 semanas está bem mais light, tá? Eu sei que o meu discurso lá, que é o estudo, que isso é bom para o instituto, vai cair. Tu pode voltar na questão C da semana 3, tá? Não, vamos lá. Da semana 3, questão C. Vamos lá, Breno. Tá. Por que podemos afirmar que a garantia de direito à greve representou um grande avanço em direção à cidadania? Porque a gente tem que olhar que o direito à greve não é só uma questão do trabalhador buscar melhora salarial ou melhora de condições de trabalho. É uma busca por uma melhor condição social, uma garantia de estabilidade social e de ali buscar uma equidade social, ou seja, se equiparar, pelo menos na luta que ele tem contra a burguesia. É aquela velha dicotomia: burguesia, o dono das indústrias, e o operariado, o trabalhador. A gente sabe que a relação é desigual, mas o trabalhador ter a arma das greves pode pressionar ali o proprietário a ouvir a demanda dessas pessoas. Então, por isso que o direito à greve passa a ser um grande avanço em direção à cidadania, porque ele não está lutando só por condições econômicas, ele está lutando ali dentro de uma esfera de caráter social, é algo maior ali, não é uma questão só salarial. E o direito à greve passa a ser uma arma, passa a ser um dispositivo que ele tem ali. Por exemplo, antes da gente entrar na pandemia, justamente antes da gente entrar na pandemia, nós, professores, entramos em greve contra o Estado de Minas. Por quê? Porque havia uma série de condições ali que eram que a gente via como impróprias ali. Tem gente que não recebeu o 13º salário do ano passado até hoje. Então não fazia sentido nenhum. Em vários momentos o sindicato pregou durante a pandemia da gente fazer greve porque o governo queria voltar com as aulas presenciais no meio de um surto de Covid aí no estado. Então, a greve acaba sendo ali uma arma que a gente tem, nós trabalhadores, nós trabalhadores, temos para a gente lutar por melhores condições sociais, não ficar à mercê simplesmente da vontade de uma elite governante aqui no Brasil. Deu para entender, Breno? Beleza, então. Mais alguma questão, gente? Bom, gente, acho que a Marta vai querer falar mais uma coisinha com vocês. Não, só quero agradecer você
William, pela qualidade da sua explicação, pelo esforço que você faz. E, novamente, pedir a vocês, alunos, que tragam mais colegas para participar das aulas, para a gente aproveitar melhor o trabalho do professor e vocês aprenderem mais e aprenderem melhor. Um abraço, fiquem todos com Deus. Bom, gente, então eu também agradeço a presença de vocês aqui na aula. É legal, bom que a gente mata um pouquinho de saudade. Eu falo isso constantemente com meus alunos da rede particular, que dar aula para algumas turmas é muito legal, porque você conversa assim, coisa. Por exemplo, eu estava com sexto, sétimo, oitavo, muitos alunos, como eu estava dando aula com a Luciana, com a Suzana, eu não conheço alguns alunos, então eu não tinha tanta proximidade, assim, mas vocês, nono, eu já conheço há mais tempo, vocês estão aí comigo há quase 2 anos, e é bom a gente matar essas saudades, é bom a gente ter esse contato humano. Eu acredito que vocês, tomara a Deus, vocês estejam guardando a quarentena, mas se vocês não tiverem, eu estou guardando muito a quarentena, então estou num processo de isolamento muito grande. E as aulas são um momento para quebra disso, que eu posso conversar com as pessoas normalmente, explicar e tudo mais. Então, é muito bom ter vocês aqui na live, tá? Espero que vocês todos estejam bem, que estejam se cuidando, tá? Espero ver vocês daqui a 15 dias, porque agora a história é de 15 em 15 dias, então a gente tem um intervalinho aí. Façam as atividades, tá? E é isso, gente. Então, despedir de vocês. Até mais, deixa eu fechar a gravação aqui. Aí Amanhã vocês têm aula de educação física